Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. Eu sou o Alisson. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente vai falar de um papinho top que vocês já vão saber. Mas antes disso, o que eles fazem, Marcelo? Obviamente você vai se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar e também nos seguir onde, bebê? Nas redes sociais, @mundoeu.pdc, Instagram, TikTok, Threads, Facebook. Oh my god. Holy shit! E também nos streamings de áudio, só os que importam. É isso, mas depois de fazer isso, vocês vão escutar um pouco mais sobre... Põe na tela, José. Galera, então vocês já viram aí sobre o que a gente vai falar hoje. E é um tema que pode ser polêmico, pode ser místico, pode ser alucinógeno. Pode ser várias coisas. Tudo, cara. Pode ser várias coisas. Então, acho que... Pode dar medo? Pode sim. Pode trazer respostas, pode trazer incertezas. Acho que cada experiência, no final das contas, é única. E aí, acho que para comentar um pouco sobre a história desse episódio, a gente tinha conversado sobre isso, de tipo, ter essa experiência juntos e depois falar, igual a gente está fazendo agora. Só que no final, as datas acabaram não coincidindo e eu, entre aspas, Fudeu o rolê. Não, recebi como se fosse um chamado. E eu botei na minha cabeça que eu queria fazer antes de completar 35 anos. Então eu fiz antes do meu aniversário. A gente teve uma outra experiência um pouco mais recente, que aí o Ali foi também. E a gente teve experiências diferentes. Então, acho que bem diferentes, né? Vamos começar com a minha primeira experiência. E depois a gente fala sobre a segunda vez. Bom, acho que assim... eu fui com muito medo. E como vocês já viram aí, no episódio da Bruxa dos Oráculos, eu tava com tanto receio que eu decidi jogar tarô pra ver se era uma parada que de fato eu tinha que fazer. Falei com a Amanda, que é a Bruxa dos Oráculos. Falei com a minha terapeuta também, que eu tava com essa ideia. E, obviamente, buscamos um lugar que já tínhamos referência pra fazer, porque tinha que ser uma experiência massa. E aí, beleza. Eu fui, e fui sozinho. E foi estranho. Porque eu não sabia o que eu ia esperar, né? O que ia acontecer. Não sabia o que esperar porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas foi uma experiência bem maneira, assim. E o bom é que eu sentei do lado de um casal que já tinha participado de alguns rituais da consagração da ayahuasca. E sem eu falar nada, eles perceberam que era a minha primeira vez e eles me acolheram bastante. Então... 2 caras, assim, sensacionais, que me deram várias dicas, me tranquilizaram, inclusive me deram o biscoito de polvilho, que é muito melhor para tirar o gosto da ayahuasca do que as frutinhas, e foi muito massa. Isso fez com que eu me sentisse não mais seguro, mas talvez mais acolhido. E aí, beleza. A ayahuasca, assim, pelo menos no lugar que a gente foi, ela é dividida em 3 doses. Uma primeirinha pequenininha e as outras 2 que são do tamanho, tipo, normal, por assim dizer. Eu tomei a primeira, não senti nada, fiquei bem de boa. Fui instruído como a primeira vez com os recados lá iniciais, que pode ser que você se sinta um pouco mal, pode ser que você vomite, pode ser que você tenha diarreia e etc. Né? Eles chamam de expurgo, né? Isso, de expurgo. E aí, eu achei que nada disso ia acontecer, né? E aí vocês vão descobrir se aconteceu ou não. Bom, tomei a primeira dose, não senti nada, fiquei deitadinho lá, fechava o olho, nada. Beleza. Fui pra segunda dose, tomei, deitei, dali um tempo, irmão. O bagulho ficou louco. Porque a sensação que me deu, e a galera acho que tem muito isso de tipo, eu vou brisar, eu vou ficar não sei o que, eu vou ficar vendo coisa. E de fato você vê coisas. Só que
quando você abre os olhos, você não vê mais nada, porque você vê tudo que tá acontecendo ali normal. Só que quando eu fechava os olhos, era como se eu fosse teletransportado para outro lugar. E era como se uma redoma se fechasse, assim. E eu via, tipo, o teto como se ele fosse Uma redoma. uma redoma fazendo assim, tá, 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 e fechava. E aí, quando terminava de fechar, vinham todas as visões, né, por assim dizer. E aí eu também não quero me estender muito, porque de fato a minha primeira vez ela foi... Eu tive várias visões, né, e eu não vou discutir aqui sobre as conclusões que eu cheguei, porque eu também nem sei direito algumas, mas eu vou comentar as coisas que eu vi. Então, a primeira coisa que eu vi foi uma estátua de Jesus, uma estátua toda preta. Como se fosse a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Só que sem o manto azul. Então era 100% preta, um manto de Jesus também, preto. Como se fosse uma estatuazinha de madeira, assim, não sei. E aí, só que era uma estátua grande. E aí, tipo, eu lembro de estar olhando pra ela de cima pra baixo. E aí, quando eu chegava aos pés, eu via, tipo, eu vi o oposto, que é exatamente o que eu escrevi, né? O oposto apareceu. Que, né? Parecia uma dancinha de TikTok aqui. E ele tava muito caracterizado, assim, bem, tipo, vermelho, com chifre, não sei o que lá. E aí, tipo, ele tava me olhando assim como... A sensação que eu tive foi como se ele não quisesse que eu visse que ele estava ali. Foi estranho. Aí, beleza. Aí já passou por uma brisa completamente diferente, onde eu estava no meio de uma floresta, de noite, e foi muito mágico, porque pra quem assistiu Avatar, vai saber como que é a floresta ali de noite, com muitas luzes, e foi isso que eu vi. E aí depois eu me vi como se eu estivesse caçando, então a sensação de bater nas folhas gigantescas assim, foi muito real. E aí eu tava caçando, e aí de repente eu me vi como uma pantera preta caçando também. E aí é uma coisa, a linha de tempo assim é meio confusa, né? Então, depois, não sei de quanto tempo, eu me vi de novo como ser humano, só que no final eu era um guerreiro maia. E aí eu chegava como se fosse num espaço aberto. Você chegou na conclusão que era maia? Pela veste, assim. E também pelo... Não era um templo, mas quando eu cheguei nesse local, que parecia, tipo, sei lá, era como se fosse um chão de cimento, de pedra, na verdade. E aí, tipo, as decorações eram maias, tá ligado? E eu sempre gostei muito da cultura maia, né? Eu fui pro México em 2021, não. Pandemia. Foi 18, 19. Fui lá pro México. E, mano, eu amo história. Visitei cidades históricas ali, tipo, caralho, velho. Você bateu o olho, você já sabia. E é muito... Tem muito negócio de história de, tipo assim, precisar encostar. E aí encostava, assim, nas pedras e ficar imaginando que, tipo assim, pessoas há centenas de anos atrás moravam ali. Foi muita loucura, eu amo essas paradas. E visitei vários templos ali, tipo, puta, o templo do rei, o templo do deus do vento, não sei o quê. Foi sensacional. Então, foi, tipo assim, bati o olho e vi, né? E aí estavam rolando rituais com fogo ali. E tinha uma fogueira no meio do centro, que foi um centro de Umbanda que a gente fez, e a fogueira, eu tava distante da fogueira, só que toda vez que eu fechava o olho, parecia que tava aqui, assim, sabe? Extremamente perto. E aí, beleza. Aí, passa já pra uma outra brisa, que é... Eu ainda... Parecia que eu era um guerreiro ainda, e eu estava dentro de uma caverna, e eu vi o mal representado como um esqueleto roxo, só que não era um esqueleto só. Eram, tipo, várias partes de um esqueleto em uma parada, como se fosse um chefão de jogo, sabe? Então, tipo, com vários braços, várias cabeças, assim. E depois de um tempinho ali, começou a derreter. E aí a interpretação que eu tive dessa cena foi que o mal em mim tava indo embora, sabe? E foi muito louco, foi muito bizarro. Aí já parte pra outra coisa, era como se de fato eu estivesse indo numa linha do tempo, apesar de ter começado com a estátua de Jesus ali.
Então era tipo como se o primeiro ponto fosse o Guerreiro Maia. E aí depois eu tava conversando com uma cigana. E essa cigana tava me falando sobre vidas passadas. Só que eu não ouvia nada que ela tava me falando, mas eu sabia que a gente tava conversando sobre isso, porque chegavam às conclusões. E uma delas era que, tipo assim, em várias vidas passadas eu fui mulher. Porque talvez eu tenha um problema com figuras de autoridade masculinas. E aí, talvez, enfim, né? Meu pai, talvez chefes, não sei. Então era muito por isso, tipo, não uma aversão a homem, mas tipo assim, resistência a esse papel autoritário e de liderança masculina, acho que veio muito disso, talvez de coisas que eu tenha vivido em vidas passadas como mulher. Aí também passou por uma outra brisa de tipo, eu e meu pai éramos reis. Aí tá vendo como tá, sabe? Tipo, parece que... Uhum. E a gente brigava muito, né? Porque a gente queria conquistar mais territórios. Porque, tipo assim, ele me deu um território e depois eu comecei a expandir o meu território e a gente começou a brigar, e brigava. Até que chegou um momento em que eu vi a imagem dele velho, tipo, bem idoso. E aí, na visão, a conclusão que eu cheguei foi, tipo assim, que não valia mais a pena ficar brigando, sabe? Não fazia mais sentido. Então foi uma loucura, assim. E a última coisa que eu vi foi... E tudo isso no segundo shot, porque o terceiro eu nem tomei. E a última visão que eu vi foi, tipo, como se eu me visse, eu de fora, me vendo adulto dentro de um casulo de algodão e ficava, tipo, trovejando e as luzes eram azuis e rosas. E eu não conseguia entrar no casulo. E parecia como se fosse uma interpretação do útero. E eu não conseguia chegar até lá. Eu andava e não chegava. E aí a conclusão que eu tirei foi que eu não estava pronto, talvez, para ver ou saber de alguma coisa. Então foi um pouco disso. E aí todo o receio que eu tinha de, tipo, dos expurgos, eu tive um pouco de enjoo, de fato, mas eu tive muita diarreia. Muita. E foi, tipo, muito do nada. Tipo, eu tava deitado de lado, e aí quando eu deitei, assim, eu tava, tipo, assim, aí quando eu fiz assim, mano, foi tipo assim, ó. Foi tipo assim, caralho! Eu achei que você não ia falar isso. Não, vou falar, que é pra compartilhar. Melou cueca. Dei aquela meladinha na cueca e falei, meu Deus, velho, eu preciso ir no banheiro que o bagulho não vai dar. E aí eu fui no banheiro e aí... Quando você levantou, você tava tonto? Não. Eu tipo assim, eu vi as coisas como se ela... Sabe quando o mar tá voltando? Um pouco dessa sensação. Mas você sentiu desequilíbrio? Não. Desequilíbrio não. Mas parecia que as coisas estavam se mexendo um pouquinho. Porque, de fato, né, tipo, acho que a ayahuasca em si, ela tem o lance de ser não sei se uma toxina, não sei se essa é a palavra certa, mas ela tem os efeitos ali alucinógenos, né? E aí, você cagou tudo. Aí eu fui pro banheiro, mano, e caguei. Isso aqui é muito estranho, porque, tipo, não era cocô, tá ligado? Não sei se você já fez aquele cocô que parece que é, tipo, sei lá, meio transparente, meio melado, assim, foi isso. E mano, que loucura, como se fosse um plasma, assim, sabe? Muito bizarro. E aí eu lembro de estar, tipo assim, lá no banheiro, mano, passando meio mal, e aí o azulejo, assim, o piso era meio colorido, com umas faixas, o bagulho mexendo, eu assim, caralho, eu tô muito louco aqui. Quero, mano, voltar pra deitar e, tipo, fechar o olho e continuar a minha experiência de expansão, tá ligado? E aí foi muito engraçado, porque, tipo, enquanto as pessoas estão passando por esse processo, tem, tipo, uma galera cantando lá, os pontos, etc. E eu lembro de, tipo, uma voz fina cantando, e eu falei assim, e eu na brisa assim, falei, caralho, tem um gato cantando, mano. Porque parecia, e depois quando eu voltei e olhei, era uma criança cantando, e eu fiquei puto. Cadê o gato? Cadê o gato, porra? E foi muito bizarro isso, tá ligado? E aí, tipo, eu fiquei um pouco inseguro de tomar a terceira, não fiquei curioso, porque poderiam vir mais visões, mas eu fiquei receoso por conta de, tipo assim, caralho, mano, será que
Agora, se eu tomar a última, além de ficar no banheiro, eu vou, tipo, me enjoar e vomitar muito. Então, fiquei com esse receio. E aí foi uma experiência muito diferente, né? E, tipo, acho que tem muito esse lance de curiosidade, de me propor a vivenciar experiências diferentes. Foi muito maneiro, assim, sabe? Enfim, passaram-se quantos meses? 2 3, meses. 4, acho. É. Quando que a gente foi? Em setembro? A gente foi em setembro. Fez em maio, então. Junho, julho, 4 agosto. meses. 3 meses, assim. 2 meses e meio, 3 meses. 4 meses. Não, porra. É, pô. Eu fui no final, quase no final de maio. Junho, julho, agosto. Ah, pode crer. É, mano, pode crer, tô ruim de conta. E aí, o que eu fiz? Vi que ia ter outro ritual. E aí eu falei, mano, o Alisson é cuzão. Aí eu simplesmente falei assim, irmão, preencha esse negócio aqui porque eu já paguei a nossa inscrição. A gente vai tal dia, tal hora, tal lugar. Que era justamente o dia que a gente ia gravar. E aí saímos daqui e fomos lá. Esperamos o horário, né? E a gente foi. E foi bizarro, tá? Conta tu. Cara, primeiro... Cara, eu vou contar nos mínimos detalhes que eu lembro, assim. A gente chegou lá, eu tava morrendo de medo, não sei o que, tal. Minha esposa tava com bastante medo, pedindo pra eu não ir e tal. Eu falei, velho, manda essa porra, velho. Larga eu, mano, deixa nós. Brincadeira. Fiquei preocupado e tal, e passei o dia pensando se ia, se não ia. Chegou a jogar tarô? Joguei. E aí falou que, tipo, ia ser ok. Assim, não falou nem que sim, nem que não. Mas falou que não haveria risco. Daí cheguei lá. Daí a gente... Puta, a gente achando que chegou cedo. Chegamos lá tarde. Encaixamos no único lugarzinho que tinha pra gente ficar. Estender os colchonetes lá. E até começar, as luzes estão apagadas. Tá tudo à luz de vela. E aí você, né, cara... Começa a tentar se tranquilizar e tal. Cara, veio um gato, né? Você lembra disso? Mano, eu gosto pra caralho de gato e tal. E a gente sabe que tem gatos que são mais arredios e outros são mais carinhosos, mas no nível daquele lá, eu nunca tinha visto. E outra, tinham, sei lá, umas 40 pessoas lá. E o gato veio... Você. Exato. Meio, tipo, cara, não sei, assim. Eu acredito em tudo até que me prova o contrário. Tipo, mas parece que meio que pra me tranquilizar, assim, né? E ficou comigo lá, deitado na coberta, e aí eu comecei a fazer carinho, e ele fazendo pãozinho e tal. E eu gravei, mandei pra minha esposa, falei, cara, olha que bagulho doido, né? E beleza. Daí começou a explicação de como ia acontecer, o rito. Algumas questões de que durante o processo algumas pessoas costumavam verbalizar muito. Então, para tomar um pouco de cuidado, porque você tá consciente, então tenta não falar alto, não atrapalha a experiência de quem tá do lado. Falou dos expurgos, então todo mundo, e a gente também tava com um baldinho ali se fosse vomitar, fazer alguma coisa, né? Não fazer alguma coisa cagar lá, né? Tinha banheiro, pô. E aí uma coisa que o cara falou foi das 3 doses e que eles falam do ayahuasca como uma força. É uma medicina indígena, segundo eles. Assim como o rapé, que também foi consagrado no dia, e assim como a sananga também, que é pingada nos olhos para aumentar a clarividência, né? Então, talvez eu tivesse mais clareza, ou você também tivesse mais clareza do que estava vendo se a gente tivesse sananga? Não sei. Tive medo, optei por não. E nem rapé, né? E nem rapé. E o rapé, assim, tudo isso meu irmão me falou, porque meu irmão consagra há muito tempo e tal. Acho que quase todo mês e tal. E era uma curiosidade muito grande que eu tinha, porque meu irmão me contava as coisas, eu ficava com um misto de medo. A gente vê muita coisa falando na internet. Eu tive na Bahia, numa aldeia indígena e quis fazer, mas a gente ficou bastante inseguro, porque no dia seguinte eu ia ter que voltar e, sei lá, vai que acontece alguma coisa, né? Sei lá. Então, cara, fomos lá. E aí eles falam, quem tava guiando a gente se referia
a ayahuasca como a força, né? Então ele falava que a força ia se manifestar, geralmente se manifesta através de serpente, então pra gente não ficar com medo disso, até porque tem gente que tem fobia de cobra e tal, mas era como geralmente a força se manifestava, e aí depois a gente até fica falando, cara, às vezes pode ter alguma conexão neural que é feita, que lembra uma cobra e tal, que é a mesma conexão neural quando você vê uma cobra, eu não sei, e ela se manifesta dessa maneira. E aí eu, caralho, velho, eu fiquei me perguntando o que eu tô fazendo aqui. E beleza, mas tava lá, tava pro jogo, eu fui jogar, né? E aí beleza, entramos na fila, tomamos a primeira, um gosto amargo pra caralho, né? E aí era a primeira meia-noite, a segunda às 2, a terceira às 4 da manhã. E aí consagramos a primeira vez, comi uma melancia que tinha lá que eles preparam pra você tirar um pouco do gosto e fui lá deitar no meu cantinho. E aí, uns 5 minutinhos e tal, você começa... Acho que a música é muito importante também, né, nesse processo. Parece que a música vai guiando, assim, sabe? E comecei a fechar o olho. Não tava rolando nada, mas aí depois de um tempo comecei a fechar o olho, eu comecei a ver, tipo, umas linhas psicodélicas meio que formando prédios, assim, daquelas coisas amarelo, vermelho, preto, verde, né? Bem Jamaica, assim. E aí as linhas se movimentavam de acordo com o ritmo da música e tal. Eu falei, opa! Tá chegando! Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! E aí, cara, é muito louco porque a noção de tempo é totalmente perdida, assim. E aí eu tava gostando daquilo, assim, tipo, mano, parecia uma viagem mesmo. Parecia que você tava, mano, eu tava no controle, eu tava ação, mas eu fechava o olho e acontecia umas paradas, assim. O Marcelo tinha me contado boa parte do que ele me contou, não tudo. E eu falei, cara... Tinha alguma coisa que... Várias coisas aí. Ô, louco. Várias coisas. E aí... Eu tava nessa expectativa de, pô, vou abrir o olho, vai tá tudo certo. Então, se não tiver da hora, se não tiver legal, eu vou abrir o olho. Beleza, e foi isso aí. E aí, eu tentava... Era bizarro, porque eu vi umas coisas que eu não lembro o que era, mas, sei lá, eram coisas que não faziam sentido. Sei lá, vou te dar um exemplo de coisa que não fazia sentido. O copo tá virado de cabeça para baixo e a água entrando no copo. Sei lá. Eu não lembro muito das coisas. Mas uma das coisas que não fazia muito sentido é que parecia que eu tava com sentidos muito aguçados. E não é que parecia, eu estava, né? Essa expansão de consciência passa por você sentir mais. E aí o cara também falou disso. Vocês vão ter os sentidos mais aguçados, visão, audição, babá, bibi. E aquela música parecia que tava na minha cabeça, assim. Aí eu não sei se é porque a gente tava exatamente do lado da caixa de som também. E aí, cara, uma puta viagem, assim. E aí, desde o começo, eu comecei a tentar manter o controle da parada. Falei, abro o olho, não sei o quê. E aí começou a ficar meio esquisito, porque eu abri o olho e não tava tudo normal. Eu vi as paradas, mas, tipo, as paradas estavam meio, tipo, se mexendo, assim, meio derretendo. E eu, caralho, porra, o Marcelo falou que não era assim, não sei o quê, que ele abriu o olho, eu achei que... Eu abri o olho e eu, pá, tá bom, beleza. Não. E aquilo foi me dando um pouco de... aflição, cara, desespero, assim. E aí eu fechava o olho e aí eu me via lutando num... Parecia Mortal Kombat. Tipo, eu me via com uma faixa na cabeça, com um kimono assim e tal, não sei nem se é kimono, de Gil. E eu, tipo, mano, brigando, tá ligado? Só que eu não via quem era a pessoa. E eu me via brigando. Ao longo do caminho, eu fui entender que eu tava brigando comigo mesmo. E aí vinham alguns insights na minha cabeça, assim, tipo...
Não era uma voz, não era uma visão, era só um insight. Parecia uma ideia. De tipo, aceita que você não tem controle. E eu, caralho, eu tô tentando controlar essa porra, né? Tipo, às vezes é isso. Só que essa angústia que tava me dando me levava mais pro controle, assim, de querer ter controle. E cada vez que eu ia, eu ficava mais angustiado. E aí via de novo esse insight, aceita que você não tem controle. Tipo, aqui você não tem controle de nada. E aí cara, eu fiquei quase que a primeira dose inteira, e acho que parte da segunda também, tentando controlar as paradas, porque parecia uma embriaguez, só que muito louca, assim. E aí eu comecei, é por isso, comecei a tentar achar sentido nas paradas. E no começo tava engraçado, que eu até dava risada. Eu falei, Eu dava risada, na primeira vez eu dei eu risada. fiquei dando risada, assim. Falei, caralho, muito doido isso aqui, não faz sentido nenhum. Tipo, eu não tô conseguindo entender. Né? Tipo... E aí, eu comecei a ver... eu fechava o olho e eu via... parecia que eu tava numa imagem aérea, assim, e alguém olhando pra mim. Só que um labirinto. Ainda na primeira Ainda dose? na primeira. Vai ter confusão temporal, eu vou ir e voltar, porque as coisas também não tem uma linha lógica, assim, pra mim. Mas isso eu sei que é desde a primeira dose. Eu via, tipo, um labirinto de cima e uma pessoa olhando pra mim, assim. E eu falando assim, tipo, como se ela quisesse me guiar. Aí, tipo, eu falei, então vai, né, mano, me guia nessa porra aí, porque eu não tô conseguindo sozinho. E aí, tipo, eu fui seguindo, tá ligado? Tipo, essa pessoa... Mano, você tá contando um monte de coisa que você não tinha me falado. Lógico que tinha. Não lembro nada disso. Sério? Das luzes psicodélicas, lógico que Da falei. luz eu lembro, mas do labirinto, da Não. visão, nada. E aí, mano, eu, tipo, ia vendo o caminho e tal, só que não me levava pra lugar nenhum. E eu não sei se foi nessa hora que eu pensei no meu pai. Eu falei, pai, é você? Tentando me guiar, não sei o quê. E eu não tinha muita resposta. Eu só via, tipo, uma silhueta muito caricata, assim, tipo, quase de Sr. Burns, tá ligado? Mas só a silhueta azul, toda pintada de azul, sem textura, assim, sem profundidade. Azul, e parecia que eu tava andando em cima dessa silhueta, assim, eu me via andando em cima dessa silhueta, e eu tentando conversar com meu pai, assim, tipo, e aí eu verbalizava mesmo. Falei, pai, é você? Pô, se for você, me guia, porque eu não tô conseguindo, não tô achando sentido nas paradas. E acho que eu também fui muito... Todo mundo, assim, que acompanha a gente mais tempo, sabe da minha forte ligação com meu pai. Desde o dia... inclusive, recebendo uma visão dele minutos antes de eu receber o telefonema, né? Então... Talvez eu tenha ido também pra ver qual é que é, e talvez me reencontrar com meu pai, não sei. E acho que, não sei se eu tava já muito direcionado pra isso, né? E aí eu não tinha resposta nenhuma, as coisas não faziam sentido pra mim, e uma coisa que é bizarra é que parece que, assim, sei lá, você tá nesse nível de consciência, parece que vai fazendo mais efeito, você vai, tipo... descendo degraus, se aprofundando em degraus de consciência, assim. E isso se refletia fisicamente em mim. Porque eu tava deitado de lado com o travesseiro, e parece que cada vez que eu voltava e abria o olho, eu tava, tipo assim, o travesseiro tá aqui, eu comecei assim, e é um jeito que eu não costumo deitar. E eu tava assim, e aí eu, tipo, cara, eu afundava assim no travesseiro, sabe? Tinha uma hora que eu tava, mano, eu tava de lado, meu pescoço tá muito. E já devia estar tanto tempo que eu tava naquela posição que quando eu voltei pro normal, meu pescoço fez... Falei, nossa, cara, que loucura, sabe? E aí coisas... E aí é isso. Aí parecia que toda vez que eu tentava buscar uma resposta, a resposta era descer pro próximo nível de consciência. Tipo, aí o que eu tiro disso, ou o que eu entendi é tipo assim, cara... Você vai chegar, a resposta tá dentro de você, você precisa dar o próximo passo. E aí, para dar o próximo passo, eu precisava tentar deixar de ter controle. De querer ter controle da parada. E aí, numa dessas aberturas de olho, assim, que também tava muito louco, uma coisa, cara, e aí eu falei, puta, vou ter diarreia.
Cara, meu intestino tá assim, blu, 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 blu. Falei, nossa senhora, eu vou me cagar. Só que eu tentei segurar o máximo. Eu fui no banheiro a primeira vez, depois da segunda dose. Ou seja, mais de 2 horas depois. E, meu... E acho que eu fui, tipo, Hã? Cagou? Não. Eu fui na metade da segunda dose. E eu falei, velho, não vou nem soltar nada aqui, porque... E aí, numa dessas que eu abri o olho... Cara, eu tava assim... Tinha um cara aqui... E tinha uma mesa do lado dele. E eu olhava pra baixo da mesa, vi um negócio preto. Que só depois eu fui entender que era uma meia, que era a meia do cara. Porque eu vi ele procurando a meia dele quando a gente foi embora. E ele foi lá pegar a meia dele. E aí eu olhava pra aquilo, tá ligado? Mano, é bizarro, é engraçado até. Mas eu olhava pra... E aí, tipo, forçava a vista assim, mano, porque as coisas não estavam fazendo sentido. Tinha uma fogueira atrás de mim, tipo, no centro, assim, de onde a gente tava. Então, tipo, tava claro, um monte de vela. E eu olhava pra aquilo, mas eu não conseguia focar. Tipo, tava muito borrado, um blur, assim. E aí, quando eu consegui, eu vi um sapo preto. Tipo... Aí eu falei, que pira da porra, né? E aí eu comecei a trocar ideia com o sapo, ele não me respondia. Era um sapo preto. Não era um sapo real, era quase um sapo caricato, um desenho assim. Puxando pro real, um 3D, mas não era. De olhão grande, amarelo. E eu falei, sapo... Você é meu guia? Mano, olhando agora é muito ridículo, mas eu tava tão desesperado, que se você é meu guia, é você que vai me dizer alguma coisa. E pra minha frustração, ele não dizia porra nenhuma. E eu virei de lado, virei do outro, olhei, ele continuava lá, e o filho da puta não me dizia nada. Eu só queria uma palavra. E nada. E aí Rabbit, os sapinhos fazem. E aí, nada, cara. E aí, tava em tal desespero que aí a gente tava no centro de Umbanda, então, tipo, as pessoas que estavam lá estavam consagrando e tal. Incorporando e tal, o que era muito novo pra mim também. Por mais que eu tenha minha mãe da Umbanda, meu irmão agora iniciando e tal. Era tudo muito novo, assim. E eu enxergava que tava tudo muito bonito, assim, tá ligado? Via mó beleza naquilo. E aí tinha um cara, eu tava atrás de uma imagem de algum orixá. Era um caboclo. Um caboclo. E o cara... E aí, nesses intervalos, que chegou uma hora que às vezes você fica sentado pra, né, dar uma respirada, tipo, sair daquela viagem. Era um cara que tinha incorporado já, e eu acho que ele veio prestar alguma homenagem. E eu tava aqui, o cara na minha frente, a imagem atrás de mim aqui. E eu fiz assim, tipo, no desespero, eu fiz assim pra ele. Tipo, só que eu não conseguia falar. Isso é um outro ponto. Eu tava no conto. Tipo assim, eu não sei também, tipo, se pra eu assumir que eu tinha perdido o controle, eu não conseguia me mexer. Eu tava deitado e passei muito tempo nessa posição. Só que eu conseguia mexer meus pés. E tipo, eu mexi meu pé com frenesia, assim. De tipo, caralho, não, eu tô aqui, sabe? Mano, eu arranhei meu pé inteiro. Tipo, acho que minha unha devia estar um pouco grande. Eu arranhei meu pé inteiro, assim. E eu falei, não, eu tô aqui, meu pé tá mexendo. Mas o tronco eu quase não conseguia mexer. Tá ligado? Parecia que pra voltar pra consciência, eu precisava também, tipo, ir voltando aos poucos, assim. Uhum. E, cara... coisas bizarras que aconteceram. Então, isso aí eu pedi ajuda pro cara, assim, pra minha frustração. Não era a primeira vez do cara, você via que, tipo, que ele era bem experiente, não era a primeira vez que ele tava consagrando. Ele olhou pra mim, cagou e voltou pro bagulho dele lá. Também na primeira, não sei se você lembra disso, eu comecei a ficar tão desesperado que ia ficar assim... Sabe, tipo... Sabe, tipo... E aí o Marcelo fez assim. Você lembra disso? Talvez. Agora o gesto deu algum Aí eu, caralho, será que eu tô muito louco, né?
Então, assim, eu não sei mais em que dose que eu tava a partir daí, mas tava esse desespero por conta dessa questão do controle e tal. Daí, cara, aconteceu uns bagulho muito bizarro. Conforme, tipo, e pra mim era muito claro que eu não sei se, não teve uma representação gráfica. Então, eu não sei se eu tava descendo uma escada, que nem você falou, quando você fez a hipnose. Eu não sei se eu tava mergulhando, mas pra mim era muito claro que eu tava avançando o nível de profundidade, assim. Uhum. E aí, chegou uma hora que parecia que eu tinha saído do meu corpo e eu tava me enxergando. E era bizarro, porque, bom, eu tava me vendo de frente e eu tava de costas pra fogueira, então eu via tudo se movimentando. Eu via, tipo, as pessoas andando e tal, incorporando, dançando. E eu me via. E aí, tipo assim, eu falei, caralho, que viagem, mano. Será que eu saio do corpo? Aí, tipo assim, o que eu fazia pra provar que... Pra ver se era eu me vendo? Eu mexia a boca. Eu fazia assim. Aí eu via eu mexendo a boca. Eita porra! Tá ligado? Aí eu, não, calma. Aí eu falei, mano... Aí eu acho que eu tava muito ofegante. Aí eu parava de respirar. Aí eu via meu corpo parar de respirar. Aí ficava desesperado porque eu tava parado de respirar. Falei, volta, tá ligado? Mano, muito bizarro, muito bizarro. E aí não foi na sequência. Eu lembro que, tipo, você tava nessa viagem, muita coisa acontecendo. Só que entre essas visões mais claras, tinha muita coisa que não era nada claro. Aí eu via de novo eu lutando. Aí eu tive essa questão de ver essa silhueta de um homem. Daí... no meio disso eu olhei pro lado, vi um gato, um outro gato, que ele tava olhando pra uma porta, e como tá tudo escuro, ele ficou parado, olhando a porta, assim, aí eu, caralho, mano, será que o gato tá vendo alguma coisa? Aí eu fechava o olho, tipo, virei pro outro lado, aí, tipo, depois de 5 minutos virei de novo, o gato tava lá de novo, aí eu falei, mano, mas não é possível, porque é caminho do banheiro, e toda hora passa gente aqui, tipo, alguém já teria passado de gato, já teria saído de lá. Aí, cara, eu lembro que eu fiquei com medo, se o gato tá vendo alguma coisa, não sei o quê. E aí eu, cara, com muito esforço, assim, pra chamar a atenção do gato, ele sair de lá e eu parar de ter esse hiperfoco, eu fiz assim... É bizarro, cara. Aí o gato saiu de lá. Aí eu, meu Deus, velho. Caralho. E aí eu sentia, tipo, uns sopros no rosto, assim. Isso Você também sentiu, né? Tipo, uns vultos, assim. Vulto não. Tipo assim, porque tava claro. E não é só um negócio com relação ao sopro. Não era como se uma brisa estivesse passando. Era alguém soprando, alguém assim. soprando. Fazendo assim, ó. Mano, muito bizarro. Muito bizarro. E aí, assim... Aí eu não sabia o que era de possivelmente estar no centro de Umbanda e eu não sabia o que era efeito do ayahuasca. E tinha o fator de eu querer conhecer um centro de Umbanda, né, pra ver qual é que é também, mas não querer me envolver. O receio, o medo dos dois e do novo. E daí teve uma hora que, como os sentidos estão muito aguçados, eu comecei a ouvir meu coração como se estivesse aqui, ó. Tutu, tutu, tutu. Falei, caralho, eu tô ouvindo meu coração, velho. Eu falei, mano, e se eu tentar acessar meu coração, tá ligado? Aí, velho, é tipo assim, parece... Sabe aquelas visão 3D de medicina? Uhum. Sei lá, que você... você tá... Um filme futurista que você tá expandindo na tela, assim, as paradas. Mano, eu simplesmente vi meu coração... Tipo um holograma. Assim. Um holograma, exatamente. Boa. Um holograma do meu coração. E ele tava lá, pulsando, e eu vi o sangue por onde entrava, e eu vi as bolinhas de oxigênio no sangue, bibibi, o caminho que ele fazia dentro do meu coração. Só que assim, sinceramente, e aí eu acredito real que eu consegui acessar o bagulho. Porque se a porra do negócio é uma expansão de consciência, e é sobre o meu corpo, talvez eu tenha acessado o real. E aí chegou uma hora que os sons foram ficando isolados, eu não ouvia mais já o bombeamento, mas eu ouvia uns ruídos, tipo... Falei, nossa, velho, que viagem que é essa?
E aí me perguntava que viagem que é essa. Aí o que eu fazia? Mergulhava mais. E aí, tipo, era a célula do meu coração que estimulava o músculo, tá ligado? Viado. Aí eu tive que levantar um pouco assim. E eu falei, mano, que brisa errada é essa, cara? Que porra é essa que eu tomei, mano? Só que eu já tava mais calmo. Relativamente mais calmo. E aí eu fui colocar eu falei, mano, eu não consigo mais. Eu acho que eu vou ter que ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. A primeira vez. E, cara, eu tava muito bêbado, assim, sabe? E, tipo, tive que ir apoiando nas coisas, só que tomar cuidado pra não derrubar nada, né? Fui no banheiro, aí eu fui fechar a porta do banheiro, a porta, tipo, fazia assim. Aí eu, mano, vai tomar no cu, velho. Aí eu juro que eu perguntei, quem tá aí? Aí eu falei, mano, não vou abrir, foda-se. Aí eu ia fechar de novo, a porta fazia... Aí eu falei... Aí, mano, eu ouvi tua voz. Eu te falei isso? Não. Eu ouvi sua voz. Aí eu falei, mano, será que ele deve ter vindo atrás de mim? Deve estar preocupado e tal, né? Aí eu ouvi sua voz. Aí eu falei, Marcelo? Aí não teve resposta nenhuma. Aí eu abri a porta. Ninguém. Aí eu, na boa, vai tomar no cu. Eu vou cagar, porra, eu preciso cagar. Aí eu fechei a porta, passei o trinco assim. E sentei na privada e tal. Mano, só uma vela lá dentro, mano. Os bagulho meio girando, tá ligado? E eu assim, falei, mano, meu Deus do céu. E, velho, porra. Mano, muito gases, de tá com dor, assim. Então, e eu falei, mano, eu vou me cagar todo. Quando eu vi era só gases. Gás. Peidando pra caralho. Eu falei, nossa, velho. Mas não tinha cheiro de nada, era só gases. Até fui me limpar, achei que tinha... Não, só gases. Nada na privada. Lavei minha mão, saí. Falei, que bagulho louco. Aí fui abrir a porta e a porta veio de novo. Aí depois é tipo, é só o vácuo, tá ligado? Que às vezes o vento, era um ambiente mais aberto. Voltei e assim, aí, cara... Aí era quase a hora da terceira dose. Eu falei, mano, será que eu tomo? Eu falei, mano, eu vou tomar, velho. Aí eu fui tomar a terceira dose, eu falei pro guia lá. Falei, meu, acho que eu tô precisando de ajuda, porque eu não sei o que eu vim buscar, mas acho que eu tô longe. Aí ele, cara, calma o coração e vai, deixa aí. O pai de santo. Aí beleza, fui. Nessa terceira dose, mano, aí tinha muita música, os caralho, aí começou, saiu da playlist e foi pra galera, tal, a gira tava rolando lá, e os pontos sendo já tocados, a tabaco, os caralho, e porra, é um negócio que eu acho muito foda. Mano, cara, eu fiz assim, tá ligado? Parecia que eu já tinha saído do corpo, parecia que eu, mano, fui lá, e mano, tipo, cara, tocando violão pra caralho, eu falei, vai tomar no cu, não tem ninguém aqui, tá todo mundo tomado, né, velho? E aí eu fui até lá, mano, e tipo, parecia que eu vi o cara assim, dedilhando exatamente o que ele tava tocando, tá ligado? Uma mina começou a cantar, mano, lindo pra caralho. Eu falei, mano, isso não é humano, tá ligado? Mano, aí fui. Ela eu não lembro de ter visto, mas eu lembro do atabaque, de ver o bagulho, tá ligado? E aí a hora que, tipo, eu levantava e ficava assim, e olhava pro lado, que tava, sei lá, uns 30 metros, uns 20 metros. Tipo, era a mesma imagem que eu fui lá ver, tá ligado? Viado, é muito louco, muito louco. Eu me estendi pra caralho aqui, mas eu precisava falar as paradas que eu vi, assim. E depois a gente saiu de lá. Não, calma, tem que falar a minha... Fala. Mas o que eu tirei de tudo isso, assim... Eu não entendi porra nenhuma em geral, mas em linhas gerais, o que eu entendi é, primeiro, cara... Eu acho que eu sou um cara que tenta controlar muitas paradas. E aí a mensagem era só assim: você não tem controle de nada. Pare de tentar controlar o incontrolável. O que tá fora do seu alcance. E segundo, então eu terminei extremamente cansado, a gente já vai falar disso. Porque parece que eu passei a noite batalhando comigo mesmo. E a segunda grande mensagem que eu tive assim, insight, foi de tipo, cara, tudo que eu preciso tá dentro de mim.
mergulha nesse próximo nível que você vai achar. Foi esses insights que eu tive. Um animal. E teve uma coisa que você não... Talvez você não lembre ou você só não comentou. Mas teve uma hora que você virou assim, e, tipo, bateu no meu peito e tal, falou assim, irmão, te amo. Eu lembro, também eu lembro. E pra mim, a segunda experiência, ela não foi tão intensa quanto a primeira, acho que nem tão intensa quanto a sua. Porque eu tava preocupado, né? Porque, putz, eu tinha esquecido de parar de tomar remédio, que eu tomo remédio de TDAH. Conversei com o pai da casa e tal, e beleza, tomei a primeira, um pouco menos já, a segunda também um pouco menos. E no final, uma coisa que foi muito surpreendente pra mim é que, tipo, eu fiquei um pouco perdido nos meus pensamentos. Eu não tinha escutado o chamado igual eu escutei da primeira vez. Então eu fui muito curioso, mas, tipo, não que a primeira vez eu tivesse ido com um propósito. Eu só foi um chamado. E a segunda vez não teve nem propósito nem chamado. Então acho que isso também interferiu um pouco. E aí uma coisa que o Alisson falou aqui no começo, né? E eu não lembro de ter ouvido, foi sobre a manifestação da força vir em formato ou em Serpente. em uma visualização de serpente. E aí quando ele me falou isso, eu fiquei em choque. Porque a primeira coisa que eu vi foi isso. Foi uma serpente. E a serpente, assim, tipo... Eu tava aqui parado, tipo, como se eu estivesse imóvel. E a serpente aqui, ó, mexendo e olhando no fundo do meu olho, velho. Na bolota do zóio. E aí, mano, ela fazia assim e tal. Aí ela parou e bum! Dava um bote, só que ela batia. E não entrava. Então, tipo, e eu sinto que no final foi um pouco disso. De, tipo, não bateu, não veio. A força tentou te acessar e não... E por algum motivo. não rolou. Mas assim, eu vi, acho que, tipo, teve obviamente essa visão da serpente. A segunda eu vi tipo uma flor amarela que tem as pétalas muito fininhas e elas fazem tipo uma curvinha assim um pouco pra dentro, sabe? E tipo, eu vi aquilo como se estivesse como se fosse um GIF, tá ligado? O bagulho, eu não lembro agora se estava fechando ou se estava abrindo. Eu estava fechando, não lembro agora, mas estava se movimentando. E aí a última coisa que eu vi foi tipo uma visão em texto. Tipo, apareceu como, não como se alguém estivesse digitando, mas as palavras vindo. E as palavras eram tipo assim... Eu não lembro com exatidão, mas era tipo assim... Que as coisas podem e são mais simples do que eu faço ser. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E basicamente foi aí, porque eu não tomei a terceira dose de novo. Porque eu tava mais preocupado. Primeiro eu fiquei preocupado em passar muito mal, e dessa vez eu tava preocupado por conta do remédio mesmo, tá ligado? Isso me prejudicou, eu sinto que me prejudicou. Mas também eu acho que teve o quesito do... Talvez ter ido um pouco vazio pra experiência. Talvez. Não sei. E aí foi isso, tá ligado? Então... É isso que a gente viveu. E acho que beleza, ficamos cansados, dormimos depois, etc. Nossa, cara, velho, eu acho que eu nunca fiquei tão cansado. Eu falei pro Marcelo, cara, você vai ter que dirigir, eu não consegui dirigir. Tipo, eu não conseguia falar. Ficou bem cansado. Cara, eu nunca fiquei tão cansado assim. Mas acho que teve muito... Óbvio que tem um desgaste físico, porque a gente fica acordado a maior parte do tempo. Tem gente que cochila, eu cochilei, inclusive, algumas vezes dessa vez. Uhum. Mas acho que teve muita correlação com a Também experiência que viveu. Sabe, tipo, do fato da batalha ali. Né? E talvez você não tenha visto mais coisas porque você ficou muito resistente por muito tempo ali. Muito tempo. Acho que assim, não temos planos de tomar em breve, acho que não é isso. A gente tem uma galera que toma frequentemente, mensalmente, porque acho que tem um lance de desenvolvimento espiritual. Não é o nosso caso. E também uma coisa que eu falei até pra minha terapeuta eu não vou tomar de novo, a não ser que eu escute o chamado, sabe? E aí, no final, acho que eu espero que pelo menos algumas pessoas que estejam assistindo isso sejam do meio, e que se vocês puderem até auxiliar a gente com algum tipo de interpretação
né, do que a gente viu e etc., acho que pode ser muito válido. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente não conversou sobre, mas acho que é importante dizer. Acho que precisava... Acho que a gente... Não quero me colocar nenhum tipo de responsabilidade, mas, cara, antes de ter preconceito com as paradas, velho, tipo, minimamente dá uma estudada, né? Óbvio que eu li algumas coisas, mas chega muita coisa também que bate errado. A minha conclusão é que talvez se você não tá muito legal, se você não tá com a sua cabeça muito em dia, talvez não valha a pena fazer. Porque talvez aquilo te deixe mais confuso do que te traga respostas, né? Mas isso é minha percepção. Às vezes outras pessoas vão dizer, pô, aí é que é bom que você faça, porque talvez você vai conseguir enxergar alguns caminhos que você não tá vendo. É um processo muito individual. É um processo muito individual, né? Mas também para desmistificar, né? A gente é muito curioso, assim, a gente é muito... especialmente quando a gente fala desse lado espiritual, a gente quer talvez vivenciar algumas paradas, Marcelo e eu, né? Marcelo muito mais do que eu até. Sou até meio preguiçoso para isso. Mas eu não sei se eu faria de novo. Mas também não vou dizer que não faria, entendeu? Eu acho que hoje, depois de acho que 1 mês e pouco que a gente fez, eu consigo ter mais clareza dessas paradas que às vezes esse processo me ajudou a ter, que é essa questão do controle e de buscar as respostas dentro de mim. E às vezes era isso que eu precisava, né, naquele momento. Uhum. Então acho que é isso aí que fica. Boa. Lembrando, galera, que esse podcast aqui é sempre muito pautado em opiniões próprias, opiniões específicas dos nossos convidados. Nada que não seja façam terapia é uma recomendação. Mas se você tiver interesse, procura um lugar seguro, um lugar sério, que já tem uma história. Pessoas que já fizeram. Enfim. E acho que é isso, né? Bom, tem um mimo aqui, mentira. Se você quiser um projetinho do nosso querido parceiro Camadaria. Olha isso aqui, gente. Que fez essa pecinha linda. Essa profundidade. Chama. Parecendo o quê? O sapo que eu vi? 3D. Chama a galera da Camadaria, falem com o Fabião, façam um projeto 3D de vocês. É só levar a ideia que ele vai trazer o caminho. E também tem o José da Kijiko Filmes. É isso aí. Bom, José, vocês já sabem, parceiro nosso aqui de edição de vídeo. Levem demandas para o José, que certeza que ele vai tirar do papai para colocar nas telas. Nossa, pesado. Maluco, hein, José? Faz slogan disso aí. E se você chegou até aqui, obviamente, na verdade, câmera central agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, seguir o quê? As redes sociais, @mundoeu.pdc, Instagram, TikTok, Threads, Facebook, onde tiver redes, lá nós estaremos. Que isso, hein? E, obviamente, nos streamings de áudio. Quer assistir em casa? Joga na TV. Quer assistir em casa de boinha aqui, ó, deitado na cama com o celular? Pode ir também. Mas se você quiser escutar no seu carro, no trânsito, estamos lá. Exatamente. E no Spotify você consegue, inclusive, também ouvir só com áudio ou assistir. Jogar lá na multimídia e ser feliz. Ver essas carinhas lindas. É isso. Galera, ajudem a gente a fazer com que todos os nossos papos cheguem em mais pessoas. Instiguem os amigos de vocês, a família de vocês, colegas de trabalho, enfim, a darem essa moral para esse projeto que é tão especial pra gente, e a gente também espera que seja especial para vocês. É isso aí, galera. Então, até a próxima. Tchau!